Com muito prazer, a gente está fazendo essa live sobre esse novo curso que a professora Sueli Meirelles vai começar a desenvolver agora em 5 de agosto. E eu sou a Lisete Contatore, sou psicopedagoga, sou formada pela Lubrate em Psicologia Transpessoal, e nós temos agora também uma novidade que nós teremos o apoio da Lubrate para esse curso com o Instituto Viracê, que é o instituto criado pela professora Sueli. Eu não sei se todos a conhecem, a Sueli é pesquisadora, professora, especialista em psicologia transpessoal, é master em psiconeurolinguística e terapeuta de regressão. É autora do método de reprogramação mental e do e-book Linguística para a Mediação de Conflitos. Inclusive, esse e-book vai ser usado nesse curso. A Sueli é fundadora também do Instituto Viracê e do Carrossel de Luz, que é um grupo de pesquisas de fenômenos psicoespirituais. Eles têm já no esboço deles, no arcabouço deles, mais de 3.000 casos clínicos catalogados. A Sueli também é autora de livros, artigos e blogs, e o blog sobre psicologia e espiritualidade. É um prazer estar essa noite aí com vocês. Boa noite, Lisete. Boa noite a quem está nos assistindo. Gratidão imensa por você ter aceito o nosso convite para fazer o apoio pedagógico e divulgação desse curso de linguística. Os nossos agradecimentos também à Lubrate pelo apoio para a expansão desse conhecimento, dessas informações que nós vamos estar falando hoje, porque, afinal, a linguística, um dos pressupostos que nós vamos ver mais à frente é que toda linguagem é hipnótica. Então, se toda linguagem é hipnótica, esse conhecimento é a base do conhecimento dos processos de ampliação de consciência. Mas, por falar em ampliação de consciência, como nós costumamos fazer nas nossas lives, temos aqui o livrinho da Sônia Café, ela é consultora da editora Pensamento já há muitos anos, baiana, e esse livrinho tem páginas de meditação. E dentro do princípio da sincronicidade de Jung, eu vou abrir aqui uma página aleatoriamente e vamos ver qual é a tônica, qual é a sintonia da nossa reunião de hoje. O anjo da confiança. Quando confiamos no nosso potencial interior, jamais desperdiçamos energia. Sentimos confiança quando somos motivados pela verdade mais profunda em nós e não por aquilo que é a expectativa dos outros a nosso respeito. Quanto mais permitimos que a luz da alma flua pelo nosso ser, tanto mais sólidas serão as bases de confiança que nos apoiarão nas ações do dia a dia. A luz do Espírito é a minha sólida base de confiança. Nada mais adequado para um curso dentro do enfoque da psicologia transpessoal. Então, gratidão ao universo por essa meditação. Confiar é tecer em conjunto, e é o que nós vamos estar fazendo aqui, tecendo em conjunto um bate-papo gostoso sobre o nosso curso, que vai ter início dia 5 de agosto, temos ainda algum tempo para as inscrições, mas é importante que a gente possa falar sobre esse conteúdo, que, ao mesmo tempo, é até bastante conhecido e bastante desconhecido, porque foi muito falado, mas, afinal, qual é a profundidade desse conhecimento? E nós vamos estar falando sobre essa profundidade. E gostaria, Lisete, que você conduzisse, né, as perguntas, com os nossos agradecimentos aqui pelo apoio da Lubrate e pela possibilidade de expansão desse curso de treinamento para muitos profissionais, tanto no Brasil como no exterior. Então, uma primeira pergunta. Eu teci algumas perguntas, porque, como interessada também para fazer essa formação,
Eu gostaria de perguntar para você, como é que surgiu esse curso? Vamos falar de sincronicidade outra vez. Há mais de 30 anos, eu fiz o curso de Master em Programação Neurolinguística com a Elisete Lima da Silva. Ela fez o curso nos Estados Unidos e no Harish, era a instituição onde eu fiz também a pós-graduação, ela incluiu a parte de psiconeurolinguística. E eu fiz todo o treinamento, recebi meu certificado e me bateu a seguinte inspiração. Se esse conhecimento foi aplicado sobre a gramática inglesa, por que não fazer a mesma coisa sobre a gramática portuguesa? E a partir dessa inspiração, eu desenvolvi o que foi publicado em 2017 como livro de linguística para mediação de conflitos. Levei esse material para Elisete, você Elisete, ela era... É quase xará minha. E ela já fez a passagem, foi uma excelente professora, foi muito inspiradora para o meu trabalho. E, a partir daí, eu comecei no consultório a ministrar os cursos presenciais dentro desse treinamento com esse conteúdo, né? Então, uma coisa muito interessante, que eu costumo falar isso na maior parte das vezes em que eu faço live sobre linguística. Sabe aquilo que nós estudamos no ensino médio, que nós não sabíamos para que servia, chamado análise sintática? Sim. Para que serve isso? E o fantástico é que quando nós aplicamos os princípios da psicolinguística sobre a gramática portuguesa, nós começamos a entender dois conceitos da psicolinguística que são fundamentais. A estrutura superficial, que é a fala, que a pessoa, aquilo que a pessoa comunica, e a estrutura profunda, que é a descrição o mais aproximada possível da experiência vivenciada. E como é que nós fazemos esse aprofundamento? A partir da construção de perguntas baseadas naquilo que está faltando na fala superficial, na estrutura superficial. A fala tem sujeito, tem predicado, tem o complemento verbal, tem o complemento nominal, o verbo é transitivo direto ou indireto, ou os dois. E todos esses aspectos, qual o significado comportamental de postura diante da vida de um pronome indefinido, ou do que nós chamamos de operadores modais, que são partículas que tornam a fala específica. E com isso nós adquirimos uma escuta técnica, que é muito diferente do conversar. E são esses itens, quando no livro nós dizemos como pescar os peixinhos da comunicação no rio do discurso. Então, quais são os peixinhos daquela fala? É a partir da pescaria desses peixinhos que nós vamos dar andamento à fala e ao aprofundamento. E aí o trabalho se torna muito interessante, maravilhoso, produtivo. É um trabalho muito bonito no dia a dia de atendimento em consultório, principalmente. Mas também um conhecimento que pode ser aplicado em outras áreas. E essa é a ideia geral, Lisete. Foi assim que surgiu esse curso. Cada vez que você fala, mais interessante fica. Aí vieram outras perguntas, né? Quanto que eu sei sobre essa análise sintática, a gente vai estar entendendo isso durante o curso? Vai ter um treinamento sobre o quando, o porquê, como colocar a voz? Sim, com certeza. Aliás, você tocou num ponto muito interessante. Nós vamos treinar também ritmo de fala, a tonalidade, a conotação que a gente dá e também a nossa comunicação em termos não verbais. Por exemplo, uma das principais autoras desse conhecimento, que é a Virginia Satir, ela trabalhava com terapia de família.
E ela dizia o seguinte: olha, o meu corpo, toda a minha postura é o meu instrumento de trabalho. E nós sabemos isso, o psicólogo, o terapeuta é o seu instrumento de trabalho. E nós precisamos aprender a conduzir, por exemplo, aqui uma palhinha sobre o curso. Qual a função de uma conjunção aditiva no processo de hipnose? Eu posso dizer assim, numa fala bem tranquila e ritmada. E quanto mais você ouve os ruídos externos, mais você se distancia deles e se conecta com a minha voz. E aí estamos fazendo hipnose. Né? Mas, com a própria fala. Com a própria fala. Por exemplo, quando nós falamos de pressupostos básicos, um deles tem aí cerca de 12, 13 pressupostos básicos que mostram dentro desse princípio de que mesmo a pessoa leiga, quando ela está descrevendo uma situação, ela está conduzindo o interlocutor a imaginar aquela cena. Né? Seja através de uma linguagem visual, de uma linguagem auditiva, de uma linguagem sinestésica. Vamos estar aprendendo isso no curso também, como eu posso trabalhar com construções linguísticas, com descrições, com frases, dentro do canal sensorial mais ativado do interlocutor e do cliente, do aluno. Então, por exemplo, na área de educação, quais são os alunos que têm mais dificuldades em fazer redações, em memória visual? São os alunos sensoriais que aprendem fazendo. Porque o aluno visual aprende vendo, o auditivo aprende ouvindo, e o aluno sinestésico ou sensorial aprende fazendo. Quantas vezes esses alunos têm dificuldades porque o curso tem uma fundamentação audiovisual e não pega a parte sensorial. Sem e esse dúvida. aluno que só aprende fazendo vai apresentar dificuldades. Então, se o professor conhecer esses recursos, ele pode adaptar a sua metodologia de ensino para todos os canais sensoriais. Então, olha aqui, uma coisa interessante. Se um aluno lê um texto, ele apreende 33% da informação. Se ele ler em voz alta, ele apreende 66%. Se ele ler em voz alta caminhando, ele apreende 99%. Todos eles. Sim. Isso para todo mundo melhora a aprendizagem. Sim, sim. Interessante. E outra questão, se expande os canais sensoriais. O sinestésico aprende a ser auditivo, aprende a ser visual. Por exemplo, antes do curso, eu era menos auditiva. Hoje eu sou bem mais auditiva. Continuo sendo visual, sou também bastante sensorial, mas aprendi a ser auditiva. É interessante você falar isso, porque eu sou psicopedagoga, também trabalho com dificuldade de aprendizagem no consultório. E aí estava comentando com um cliente jovem que eu, quando estudava, eu estudava falando e subindo escada, descendo escada em casa e conversando, e era o jeito que eu guardava, e nunca mais esqueci depois disso. Foi muito interessante. Agora, Sueli, esse curso ele pode ser feito por quais profissionais? Esse curso... Você está falando da gramática, da educação, eu fiquei pensando nisso. Não, todas as áreas. Veja bem, ele é aberto aos profissionais graduados em todas as áreas. Por exemplo, ele é um curso muito útil para os profissionais da área de direito, para mediação de conflitos, que hoje em dia é um dos recursos mais utilizados dentro da área do direito. Porque, por exemplo, um dos pressupostos desse conhecimento: palavras são gatilhos que disparam emoções e sensações. Então, vamos dizer, por exemplo, numa situação de conflito conjugal, situação de divórcio, a pessoa A fala uma coisa
isso que ela fala vai bater no baú emocional de B, B vai processar, vai reagir, essa reação vai bater no inconsciente de A e as pessoas vão começar a discutir. Aliás, no meu blog pessoal tem um artigo fundamentado no conhecimento do Pierre Weil, intitulado O Pisar e o Pesar. O que é esse pisar? Eu percebo, eu imagino, eu reajo, não, eu sinto, eu ajo e reajo. Então, essa movimentação que passa pela imaginação que forma o pisar. Quando nós passamos para o pesar, eu vou perceber, vou fazer uma estimativa, eu não vou imaginar, vou fazer uma estimativa, vou sentir, vou agir, vou atuar sobre a situação. Então, quantas vezes as pessoas brigam pelo que elas imaginam que o outro está fazendo? Sim. É muito comum, isso é muito frequente. Então, isso é uma pressuposição. Então, olha aqui, ao mesmo tempo que a psicolinguística tem os seus pressupostos básicos, nós também vamos considerar que o mapa não é o território. Esse é um outro pressuposto. Então, o que isso significa? Vários autores falam sobre isso. Por exemplo, James Leloup fala sobre a importância da organização do imaginário do cliente ou do imaginário da criança na área de educação, ou a imaginação da pessoa que está vivenciando um conflito, mostrando que a percepção da realidade passa pelo filtro da nossa emoção. E o que nós verificamos, por exemplo, dentro do contexto terapêutico, a importância da vivência com os verbos no presente, porque isso associa a emoção. Nós vimos isso nos cursos de treinamento de reprogramação mental. Quando nós induzimos uma técnica, e essas técnicas são montadas dentro desses princípios de psicolinguística, nós conseguimos, que esse é um princípio da Gestalt terapia, de trazer a emoção, de associar a emoção para que ela emerja, possa ser esvaziada, polarizada positivamente e reintegrada. E com isso a pessoa vai ganhando potencial de atividade, de raciocínio, porque ela vai saindo das situações de conflito. Então, é um conhecimento, assim, é um treinamento valioso, tanto para os advogados, para os líderes de empresa, dirigentes, né, executivos. Por exemplo, num dos cursos presenciais, há alguns anos atrás, nós demos treinamento para profissionais da Oceaneering, que é uma empresa de prospecção de fundo do mar. Foi até que fez documentário sobre o Titanic. Né? Sim, eu vi. Então, depois do treinamento, como a liderança ficou mais fácil no sentido de conseguir produzir uma comunicação afetiva e efetiva, que é uma outra coisa que Pierre sinaliza como muito preciosa, quando ele fala sobre o equilíbrio entre o masculino e o feminino nas empresas. Então, o feminino como afetividade e o masculino como efetividade. E tudo isso nós vamos conseguindo encaminhamentos a partir desse estudo profundo da linguagem. E no caso do curso, é totalmente online, essa formação que você está propondo dessa vez. Sim, sim. Como eu fiz o de reprogramação mental, achei maravilhoso e uso bastante no consultório. Essa questão do corpo, da respiração, como é que você trabalha? Como é que a gente percebe o outro ali? Bom, então, olha aqui, 7% da comunicação é a fala em si, inclusive o que é escrito. Quando se escreve alguma coisa, aquilo corresponde a 7% da comunicação.
93% é postura corporal, e nós temos como fazer isso através do Google Meet. Nós podemos trabalhar com a aproximação das câmeras para fazer a leitura facial, para fazer a leitura corporal, e aí vamos também associar conhecimentos da bioenergética. O lado direito do corpo é o lado racional, o lado esquerdo é o lado emocional. Então, por exemplo, se uma pessoa está sentada, deixa eu distanciar aqui um pouquinho, ó. A pessoa está de braços cruzados. O que isso significa? Um fechamento emocional. E a sobreposição do braço direito sobre o braço esquerdo. É um controle racional. Racional. Então, todas essas leituras nós vamos estar fazendo no decorrer do curso, aprendendo. Por exemplo, para onde uma pessoa olha quando ela está mentindo? Para onde a pessoa olha quando ela está relatando alguma coisa ligada às figuras de autoridade? Então, nós vamos ter o racional construído, o auditivo construído, nós vamos ter o aspecto sensorial, nós vamos ter o visual recordado, o auditivo recordado, o diálogo interno. Por exemplo, quando a pessoa se emociona, ela tende a olhar para baixo do lado esquerdo. Então, toda essa percepção da comunicação não verbal, inclusive de tom de voz e ritmo de fala. Por exemplo, se nós dissermos a um bebezinho de torno de 1 ano, que ainda tem pouca estruturação linguística, se eu disser para o bebezinho assim, você é bonitinho, vovó ama você, o bebê chora. Porque ele não entende o conteúdo, mas ele entende a comunicação não verbal. Exatamente. Então, esse tom de voz rápido, ou a expressão que eu faça, vai assustar a criança. Né? Que nem se faça, coitadinha das crianças, né? Mas essa ideia de que quantas vezes saem brigas por um tom de voz, ou pela falta do sujeito na estruturação da fala. Tem que limpar esta sala. Mas essa frase não tem sujeito, e o tem que traduz obrigatoriedade, é um operador modal de obrigatoriedade. E a pessoa, mas quem? Eu não tenho que fazer. E aí, daqui a pouco, as pessoas estão discutindo, delegando tarefas ou não, e se aborrecendo nos diferentes contextos, desde o contexto conjugal, né, das relações familiares, das relações profissionais, das relações sociais. Quantas vezes isso acontece por falta de... E também tem muitos gatilhos, né, que a gente trabalha no consultório, como a minha mãe falava, como meu pai falava, algumas frases que ficam, né, na mente, aí a pessoa reage e esquece que o outro que está falando aquilo, né? É interessante isso. E aí esses conteúdos, por exemplo, se a gente está trabalhando com um cliente, e aí, bom, eu já estou, acho que, dando spoiler demais, porque nós vamos aprender, vai ter uma parte teórico-vivencial, como é que é? Sim, só que é simultâneo, olha aqui, no curso de técnicas, nós aplicávamos as técnicas, dávamos a fundamentação teórica, depois eram 4 tempos, né? Na parte da tarde, vocês treinavam entre vocês e depois eu dava a supervisão. Nesse, nós vamos trabalhar com slides, porque é necessário pegar a fundamentação gramatical, e entremeado a isso tem os exercícios. Então, a primeira parte do curso são, ao todo, 10 seminários mensais. A primeira parte inclui mais a fundamentação e a segunda parte inclui mais as técnicas, que também existem em psicolinguística. As técnicas que podem ser aplicadas, por exemplo, se a pessoa
quer desenvolver uma habilidade que ela gosta, mas não sabe como fazer. Podemos trabalhar a criação de uma nova parte. Nós vamos acrescentar dentro da ideia de que o psicólogo é um facilitador de sinapses. Então, nós vamos criar um diálogo, vamos construir um modelo. Lembra que no curso nós trabalhávamos com estados associados e dissociados de emoção? Nós vamos continuar fazendo isso. Quando nós dissociamos, a pessoa olha de fora, vê a cena. Depois ela entra na cena, ela associa a emoção. Então, ela passa pelos canais sensoriais, vai adequar esse novo comportamento e depois ela pode colocar em prática. Então, com isso, nós podemos, por exemplo, descondicionar medo de água, de nadar, né? Algumas coisas que as pessoas... A questão do dirigir, por exemplo. Quantas vezes eu trabalho pessoas que têm dificuldade, têm medo de dirigir? Qual é o detalhe do verbo dirigir? Ele é polissêmico, ele tem mais de um sentido. A pessoa dirige carro, mas dirige a vida, às vezes tem uma função de liderança. E quantas vezes ela se sente insegura no desempenho desse dirigir em função de um histórico de vida, em que ela não teve oportunidade de exposição em público, coisas desse tipo, né? De uma postura mais proativa, ela tem uma postura mais reativa. Então, nós vamos estar também reprogramando. Sim. Ótimo. Não, já passou um filminho aqui na minha cabeça, uma vontade de fazer. Para as pessoas fazerem, precisa ter um requisito assim para a seleção? Ou sim, tem um processo? Sim, olha aqui, nós fazemos uma entrevista inicial. Essa entrevista é única para todos os cursos. Então, por exemplo, as alunas que já fizeram reprogramação mental, elas não precisam fazer nova entrevista. Por que eu peço essa entrevista? Porque eu preciso do histórico de vida da pessoa para saber os conteúdos que podem emergir no decorrer do curso. Porque essa linguagem, ela acessa o inconsciente profundo. Ela mexe com os programas inconscientes. Então, eu faço essa entrevista. A exigência é assim, que a pessoa tenha um nível de graduação. Para quê? Para que ela possa utilizar isso profissionalmente, dentro da sua área. Por exemplo, todos os profissionais, quer sejam da área empresarial, quer seja da área do direito, quer seja... Tá aí, até uma coisa Educador, interessante. terapeuta? Sim. Até uma coisa bem interessante. No blog do Carrossel de Luz, as pessoas podem encontrar um texto que é a classificação espiritual dos processos. Olha que coisa interessante. Isso emergiu no atendimento de uma pessoa da área jurídica. O que acontece? O tipo de processo que tem mais carga emocional é da área de família. Claro, porque as emoções estão ali contidas. Então, um advogado que vá trabalhar com direito de família, né, ele precisa de um conhecimento profundo, porque quando os conflitos não se resolvem dentro de casa, eles vão para a área jurídica. Quando eles não se resolvem dentro de casa ou no consultório com o terapeuta, eles vão para a área jurídica. Sem dúvida. E aí esse profissional... E eclodem lá. Eclodem, né? Lá. Sim. Chega... Com certeza. Então, voltando à questão do curso, nós fazemos a entrevista inicial única para todos os nossos cursos, porque nós temos esse curso de linguística que vai começar em agosto, no dia 5. Nós vamos ter mais à frente outra turma de técnicas, a última terminou no último sábado, e nós temos também o curso de terapias regressivas. São os 3 tipos de cursos que nós damos, mas estamos priorizando esse de linguística em função de que essa é a base do procedimento
né, do aprofundamento da linguagem do inconsciente. Então, é um conhecimento exigido nos outros cursos, porque facilita que o profissional possa trabalhar com a construção das perguntas que transformam um substantivo ou um adjetivo em verbo. De que modo? A pessoa diz assim: eu estou muito assustada. Eu pego esse adjetivo e transformo num verbo perguntando: o que te assusta? Percebe? Por que verbo? Porque verbo é ação. E a pessoa está paralisada num rótulo. E eu preciso, né, o objetivo terapêutico é que ela retome o movimento de vida. Mas ela não tem como retomar o movimento de vida se ela não estiver com uma postura fundamentada em verbos. Então, esse é um aspecto de reprogramação que nós vamos estar fazendo, soltando a pessoa dos seus engessamentos, né, do seu histórico de vida. Eu não consigo. E quantas vezes eu pergunto à pessoa: não consegue ou você não quer? Porque esse é um outro aspecto. Quantas vezes existe o lucro secundário do não fazer? Ou se nós falarmos no trabalho com os adolescentes que tendem a ser opositores, até porque é função da fase de adolescência questionar regras e ampliar fronteiras. Então, muitas vezes o adolescente é contra. E nós dizemos a ele: você tem um bom motivo para ser contra. Qual é? E veja bem, se ele me der uma fundamentação adequada, eu vou aprender. E se ele não tiver uma fundamentação adequada, eu vou colocar a minha fundamentação. Então, há um crescimento mútuo. Isso é que é um diálogo. Vamos ter a visão dos dois lados, porque se a nova geração vem para questionar os velhos modelos sociais e ampliar fronteiras, isso tem um sentido positivo também, desde que tenha fundamentação. Então, facilita aos pais no aspecto educacional, facilita aos professores, facilita aos médicos no diagnóstico de uma doença, porque, veja bem, se cada pessoa é co-criadora do seu sintoma, e o sintoma é um pedido de socorro do organismo, quando o profissional tem uma escuta técnica, que ele sabe exatamente o que perguntar, ele vai fazer um diagnóstico mais preciso. Ou psicólogo, né, no trabalho com as questões da saúde mental. Então, tem aplicação em todas as áreas, tá? Na mediação de conflitos, com colaboradores de empresas, tem utilidade. E é um treinamento, pelo que eu estou entendendo, muito interessante, porque você se reeduca, né? Se percebe e a sua comunicação depois, no geral, fica diferente. Né? Em todos os momentos. Né? Eu trabalho muito com adolescentes, também com pais de adolescentes, às vezes com conversas entre adolescentes e seus filhos. E eu achei que deve ser alguma coisa bem interessante para se trabalhar. Como eu tive a vivência com você do outro curso, que me fez pensar muito, inclusive nessa questão do tom da fala, do tempo para cada um, e a gente percebe como isso tudo muda, né? Não é só a teoria, o conhecimento, porque, falando nisso, assim, eu sei que você tem os pressupostos teóricos, você já falou alguns, né? Mas eu queria que você colocasse um pouquinho mais sobre a parte da neurolinguística e da... nós vamos estar falando, por exemplo, sobre o sentido denotativo da fala, o sentido conotativo. O sentido conotativo é a linguagem figurada, e nós vamos trabalhar muito com os símbolos. Por exemplo, quando se diz assim, se eu digo assim, à noite eu olhei para o céu e vi uma estrela. Isso é sentido denotativo. Essa frase não tem mistério.
Mas se eu digo assim, ela estava tão feliz que tinha estrelinhas nos olhos. Eu já mudei para o sentido denotativo. Conotativo. Conotativo. É uma conotação ali. Isso. Então, essa linguagem, por exemplo, no dia a dia das conversas, nós falamos sobre isso quando as pessoas dizem assim, mas a situação está preta. Hoje está tudo azul. Olha aí as submodalidades da percepção, as cores que nós trabalhamos também na reprogramação, como as pessoas traduzem sentimentos através das cores. E nós vamos estar utilizando todos esses significados, né? Vamos trabalhar com a técnica. Uma das técnicas que eu criei, que faz parte desse curso, é a técnica de universo linguístico. É a possibilidade, quando a pessoa, pode ser o aluno, vamos dizer, o aluno que tem dificuldade com o estudo da matemática, a pessoa que traz para o consultório a dificuldade de relação com figura de autoridade. Eu posso pegar uma palavra-chave referente a essa dificuldade. No caso do aluno, a palavra matemática. Então, eu vou associar em volta, eu vou colocar 8 traços. Por que o 8? O 8 é a lemniscata, é a inteireza, é a percepção completa. E vou pedir que a pessoa faça associações aleatórias, espontâneas, não tem certo ou errado. A palavra-chave matemática, lembra o quê? E o aluno vai nos dar 8 associações. Depois eu vou buscar perceber se ele associa por semelhança ou diferença. E se ele dá conotações positivas, negativas ou neutras a cada palavra associada. E aí eu tenho uma ampliação do significado psicológico em 10, 15 minutos. E o mesmo para um estado emocional ou para dificuldade com figura de autoridade ou a pessoa que é desorganizada. Eu posso usar a palavra ordem. Então, por que às vezes uma pessoa é desorganizada? De novo, ordem é uma palavra polissêmica. E se ela relacionar a figura de autoridade e ela tiver uma postura de oposição, ela vai reagir a qualquer ordem. Mesmo que seja a ordem no sentido de organização. Ela não vai fazer. Que é o que eu pensei. Sim. Entende? Então, esse conhecimento profundo dos aspectos técnicos da linguagem, dos aspectos semânticos, dos significados psicológicos, como fazer acordo entre partes. Porque, por exemplo, todo esse conhecimento foi criado na origem, né, há 35 anos atrás, 37 anos atrás, pela observação do trabalho de gestalt-terapeutas, do Milton Erickson, que era um grande hipnólogo, do Fritz Perls, que era gestalt-terapeuta, da Virginia Satir e os outros que vieram depois. Então, observando o modo como eles trabalharam, o Richard Bandler e o John Grinder extraíram esses significados, essa estrutura da linguagem. Inclusive, um dos primeiros livros, a estrutura Sapos e Príncipes e a Estrutura da Magia, mostra como eles conseguiram aprender essa informação. Quando nós fizemos essa transposição para a língua portuguesa, isso ficou mais claro para a nossa compreensão dentro da nossa brasilidade, dentro da nossa linguagem simbólica. Então, isso permitiu que a gente aprofundasse mais ainda, né? Então, nós vamos estar trabalhando, por exemplo, acordo entre partes, aquilo que nós fazemos no contexto da psicoterapia, de levar a pessoa a trocar de lugar, fazer a representação, a fala do outro, né? Então, isso é incluído no treinamento de acordo entre partes, que tem fundamento na técnica da cadeira vazia, do Frederick Perls, que foi o criador da Gestalt. O psicodrama, né, que faz esse roleplay também. Exatamente. Tudo se interliga, que é né? muito rico. E são quantos encontros? Quantos seminários? São 10 Olha, seminários? nós temos a previsão de 10 encontros. Eventualmente, isso aconteceu
num dos cursos de técnicas, quando nós trabalhamos regressão, aliás, no curso de terapias regressivas, quando nós trabalhamos regressão ao nascimento, acabamos descobrindo o sentimento de perda do pai que o bebezinho morreu, que é uma coisa pouco estudada, pouco fundamentada. Não é? Então, aí acrescentamos mais um seminário, mas a previsão básica é de 10 encontros. Se houver uma necessidade, uma demanda da turma nesse acréscimo, às vezes a gente faz um seminário separado com aquele, por exemplo, aconteceu também de nós incluirmos a pré-indução hipnótica para cirurgia, que é um conhecimento importante de preparar a pessoa para não ter uma reação adversa à anestesia. Então, nesse treinamento também se aprende a fazer esse trabalho com a linha do tempo, porque, na verdade, para o inconsciente não existe passado, nem presente, nem futuro, né? O inconsciente é atemporal. Então, nós podemos projetar a pessoa à frente para trabalhar os medos imaginários. Geralmente são medos imaginários. E aí estabilizar o emocional, o psiquismo, no sentido de não ter uma reação adversa à própria cirurgia, principalmente em caso de cirurgia geral. Assim como podemos fazer a preparação para apresentação em público, preparação para vestibular, preparação para casamento, preparação para aposentadoria. Mas, então, situações de mudança significativa de vida. Né? Então, nós temos esse conjunto de técnicas que nós podemos estar aplicando, treinando, no sentido de identificar os conteúdos emocionais que travam a ação e a autorrealização da pessoa. Ótimo. Então, acho que você já colocou na proposta, é das 8 da manhã às 17 horas. Tem uma bibliografia. De 9. De 9. Já ia acordar cedo. Isso, Nós fazemos assim, esse é outro conhecimento da psicolinguística. O nosso cérebro registra 7 elementos, mais 2 ou menos 2. Por isso, a aula tem 50 minutos. No máximo, 1h30. Depois disso, tem que fazer o intervalo para dar tempo que o cérebro produza engramas, que são as células de memória. Senão, ele perde aquela informação. Interessante. Então, precisa do intervalo para memorizar, e quando volta, parte do material se perdeu, e aí precisa recuperar. E isso vale para os alunos em vestibular que ficam estudando o tempo todo, na hora da prova dá branco. Né? Seria Exatamente. Isso. Lisete, eu estou vendo aqui, nós estamos com 44 minutos. Temos alguma pergunta até aqui? Não, mas se alguém quiser fazer, a gente está recebendo. Não tivemos nenhuma pergunta. Das perguntas que você selecionou, tem mais alguma? Deixa eu ver. Porque aí nós vamos... Não, praticamente é isso. Você tem um e-book, e aí ele vai ser utilizado, lido antes, durante, como vai ser? Sim, ele é uma das referências bibliográficas. Tem os livros básicos da psicolinguística, tem um que eu gosto muito, intitulado Usando a Sua Mente, as coisas que você não sabe que não sabe. Eu gosto muito desse livro. Mas tem os livros básicos, por exemplo, o Atravessando, ele dá mais o conhecimento da questão da hipnose. Né? O nosso livro, como e-book, está disponível no site da Amazon. Tem boas referências de leitores que gostaram do conteúdo, referências, avaliações nacionais e internacionais. Ele é um livro de fácil leitura, de fácil apreensão, e que a pessoa possa absorver esse conteúdo, treinar, porque o próprio livro tem também alguns exercícios, embora no curso nós vamos aprofundar isso muito mais, e
um detalhe interessante. Por exemplo, quem quiser pesquisar no nosso site do Instituto Vir a Ser, www.institutoviraser.com, lá tem a avaliação, era uma turma transdisciplinar e cada um teve uma visão específica da utilização daquele conteúdo, tanto para aqueles que exerciam um cargo de liderança, como para aqueles que eram da área jurídica, como para aqueles que eram da área de educação. Por exemplo, tem uma amiga nossa, psicopedagoga, que até hoje utiliza com muita frequência a técnica de universo linguístico com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Ou as próprias técnicas de reprogramação fundamentadas nesse conhecimento, para perceber onde a energia daquela criança, em termos de aprendizagem, ficou retida, qual foi o conflito emocional que prejudica a aprendizagem. Então, olha, é esse conjunto de informações. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, quando assistir depois, pode postar, nós vamos estar respondendo. Nós vamos estar ainda fazendo uma outra live no domingo transpessoal, dentro do apoio feito pela Alubrat. Nós vamos estar divulgando todos os contatos nas páginas e ficou aí o contato, o e-mail de contato dos cursos, né, do seu contato, o WhatsApp do Instituto, que é o 999557166, DDD 22, né? E estamos disponíveis e vamos aguardar o dia da primeira aula, que nós vamos usar um desafio bem interessante para que as pessoas possam começar a fazer uma leitura técnica da comunicação. E aí, Lisete, mais uma vez, obrigada aí por ter aceito o nosso convite para estarmos juntas, né, nessa caminhada. Nossa gratidão à doutora Vera Saldanha, à Lubrat, nossa gratidão também ao Mário Simões, que esteve presente no nosso último seminário e incentivou as alunas. Esse conhecimento, a gente precisa de prática, de técnicas práticas de intervenção, né? Então, mãos à obra, como a gente costuma dizer, né? Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa de estar com você, com todo esse seu conhecimento, com toda essa amorosidade, tranquilidade. Só de estar junto já ajuda muito na nossa mudança aqui cerebral. Obrigada a todos que participaram. Tem o nosso e-mail aqui, que vocês quiserem falar conosco, é um e-mail específico para o curso. E eu vou colocar agora o telefone o WhatsApp da Sueli. Qual que é mesmo, Sueli? 5522 99955 7166. Vou ter que pegar aqui. 5522 5522 99955 7166. Esses dados ficam quando as pessoas acessarem, né? Porque essa live vai ficar gravada. Inclusive, se vocês quiserem transmitir para os seus amigos e tudo, a gente pode... Vai ficar na sua página, né, Sueli? Sim, vai ficar lá. Eu estou colocando aqui o WhatsApp de contato também, tá ok? Para quem quiser. Não está aparecendo. Tá bom. Peraí. Prontinho. Eu deixei aqui no chat, tá? Deixei no chat. Então, Lisete, boa noite, muito obrigada. Boa noite, você que também. A gente possa também ter um bom sono à noite com a mensagem que saiu aqui do início, né? E que o anjo da confiança. O anjo da confiança. É muito importante esse papel da gente, né? Onde a gente tem a confiança em nós mesmos
e transmita essa confiança, para que as pessoas também possam se transformar, né? E vamos tecer com o universo um bom curso. Até lá. Obrigada, gente. Boa noite.